Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez a ICR Caçapava. A você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Junte-se a nós nesta celebração de louvor e de adoração ao nosso Deus. Peço que se coloque de pé, por gentileza. Cada um faça a sua oração pessoal, coloque a sua vida diante do altar de Deus, peça comunhão, peça perdão pelos pecados. Pai querido, nós queremos derramar as nossas vidas na Tua presença. Nós somos pobres e necessitados, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem nos visitar neste momento, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, porque a nossa vida é para Teu louvor, Senhor. Que o Senhor possa aceitar a oferta de cada um, que o nosso culto seja agradável para Ti, Senhor. Aceita as canções que iremos entoar a Ti neste momento. Aceita essa celebração na Tua presença, Pai, porque nós fizemos de todo o nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, irmãos. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Hebreus 13:15. Vamos todos juntos em uma só voz ler esse texto. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Ofereça a Deus sacrifício de louvor, porque isso é agradável para Ele. Nós estamos reunidos aqui para expressar a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Preste seu culto para Ele. Tu és o Deus dessa terra, cantemos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, Deus a paz dos perdidos, Tu és a paz dos cansados. Tu és. Declara isso.
No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Saudamos a amada igreja, aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor, será projetado aqui também, no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Reis 17. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 5. Primeiros Reis 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. A minha tradução é diferente. Eu vou ler ali. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, somente até aí. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, pela tua presença, ó Deus, que é notória em nosso meio. Suplicamos, Pai, a tua bênção, a tua provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é que está tudo preparado. E diante desse tema, está tudo preparado, o Senhor, Ele direcionou a palavra em 1 Reis. A palavra que nos narra o começo da história do profeta Elias. Meus irmãos, Israel passava um momento muito difícil, um momento de idolatria, um momento em que o rei era Acabe, e na verdade quem reinava era Jezabel. E pense os irmãos numa mulher ruim. Pensaram? Jezabel é pior do que os irmãos pensaram. Jezabel, ela era muito ruim. O esporte preferido de Jezabel era matar os profetas do Senhor. E, meus irmãos, era uma situação muito difícil. O povo estava pendendo a adorar Baal. O povo não tinha vida espiritual. O povo estava totalmente perdido. Mas, meus irmãos, até quando o povo esteve perdido, até quando tudo parecia um caos, Deus levantou homens, Deus levantou mulheres que adorassem ao Deus vivo. Homens e mulheres que temessem ao Deus vivo. E era o caso de Elias. Elias olha aquela situação e vê ali o povo diante de Baal, e Baal era o Deus da fertilidade. E se chovia em Israel, e havia ali as plantações, as colheitas eram boas, a glória ia para quem? Ia para Baal. A honra ia para Baal. Baal era Deus com D pequeno. Então alguma coisa estava errado. E Elias viu que estava errado. E Elias, ele se apresenta. Ele vê que está errado porque o Deus que ele merece, o Deus digno de adoração, é o Deus que nós servimos, o Deus com D maiúsculo. E, meus irmãos, Elias ali, ele se apresenta diante de Acabe. E Elias fala: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva. Não vai chover. Acabou a glória para Baal. Não vai chover. Simplesmente não vai chover. Acabou a glória para Baal. Se quando chove ele que é glorificado, não é o Deus verdadeiro, então acabou. Não vai mais, nem aquele orvalho de madrugada não vai cair mais. E para os irmãos terem uma ideia, se nós formos pegar o Nordeste do Brasil, quando nós vemos aquela imagem, quando a terra fica muito seca, fica rachada, que somente o sol não tem chuva, Israel ficou daquele jeitinho mesmo. Não vai chover. Não vai chover porque quem está levando glória não é o Deus de Israel. O meu povo se perdeu, o meu povo se corrompeu. E por isso que queria matar os profetas, porque sem profecia o povo se corrompe cada vez mais. E, meus irmãos, Elias teve essa coragem.
E a palavra não diz que Deus mandou Elias falar. Elias viu que estava errado, Elias viu a situação e Elias foi. Tem que estar cheio do Espírito Santo. O profeta estava cheio do Espírito Santo. E por que Elias foi? Porque Elias era um servo de oração. Elias tinha intimidade com o Senhor. Projeta para mim, por favor, Tiago 5,17. Elias, ele foi porque ele se prostrava antes aos pés do Senhor. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, nós temos que ser prostrados aos pés do Senhor. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa que nós julgamos, seja importante ou não seja, nós temos que colocar diante do Senhor. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Meus irmãos, Elias tinha autoridade do Espírito Santo porque ele orava. O servo que ora, ele tem autoridade do Espírito Santo. Mesmo que tudo esteja errado na sociedade, mesmo que estejam adorando Baal à sua volta, você sabe o que é certo, você sabe a quem buscar, você sabe o Deus a quem buscar. Então Elias, ele tem essa autoridade do Espírito Santo para chegar para Acabe e dizer, ó, juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo que não cairá orvalho nem chuva. É pelo nome do Senhor, não cairá. Essa idolatria não vai continuar, porque uma providência será tomada. E meus irmãos, então Elias, ele bate de frente com o sistema religioso. E óbvio que Acabe, Jezabel não ia deixar barato. Acabe e Jezabel queriam matar. O que Deus faz? Aí veio a palavra do Senhor. Elias, sai daí, vai, sai-te daí, vai para o leste, esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Meus irmãos, o Senhor, ele direciona as nossas vidas, como ele direcionou a vida do profeta. Ele foi porque ele não quer dizer que ele era covarde. Às vezes, meus irmãos, nós temos que nos poupar, nós temos que ser prudentes. Não é que nós temos que responder a tudo, que nós temos que passar por tudo, que nós temos que enfrentar a tudo. Há tempos e tempos. Há momentos em que nós temos que enfrentar Acabe, defender a obra do Senhor, defender os projetos, defender o que é certo diante do Senhor. Mas há momentos também que nós temos que descansar. Nós temos que ficar escondidos perto do riacho mesmo. Não precisamos dar resposta. Não precisamos ficar batendo boca, discutindo, tentando provar. Porque, meus irmãos, quem convence o homem de alguma coisa, na verdade, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver conosco, sim, nós vamos atuar, nós vamos agir, nós vamos falar do Senhor, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar. Nós não vamos fazer de qualquer jeito, não. Nós vamos fazer como Tiago fazia, ali, como Elias fazia, como está ali em Tiago. Ele orava ao Senhor. Homem sujeito às mesmas paixões que nós, homem como nós. Foi um grande profeta. Foi um profeta maravilhoso. E Tiago fala isso, o homem com as mesmas paixões. Ou seja, a mesma bênção, a mesma graça que Elias alcançou, nós podemos alcançar, meus irmãos. Ela não está privada a ninguém. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos, sem exceção. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E meus irmãos, vejam os irmãos agora. Elias, ele está ali perto do riacho. Ele seria sustentado. Meus irmãos, o tema hoje da mensagem é: está tudo preparado, não é isso? O Senhor preparou todas as coisas para Elias. A geografia, o lugar, o alimento. Para onde ele ia, era deserto, era obscuro. Não era o que um profeta queria. O profeta queria estar no meio do povo, pregando, ouvindo a voz do Senhor e dando as profecias. Mas o momento era o momento de ele estar ali, quietinho. E a provisão estava ali. Meus irmãos, o tema é: está tudo preparado. Não é que Deus, ele vai preparar. Deus já preparou. Não é que Deus vai cuidar. Deus já está cuidando. Meus irmãos, creia. Creia que aquilo que você tem colocado diante de Deus, seja na sua vida espiritual, profissional, material, Deus já preparou todas as coisas. Não há motivo por estarmos ansiosos, estarmos preocupados, estarmos entristecidos, ansiosos, não. Deus já preparou todas as coisas. Estamos iniciando um novo ano. No ano que se passou, Deus nos sustentou, Deus nos guardou. Eu não sei, meus irmãos, qual vai ser a escassez, se vai haver alguma escassez esse ano. Se, assim como Israel passou pelas crises, nós também vamos enfrentar, vamos.
Porque o mundo é lugar de aflição. Nós não estamos enganados, mas diante de toda a aflição, de todo o sofrimento, diante de todo esse povo que tem adorado Baal, ainda há quem seja profeta do Senhor. Ainda há quem sabe da verdade. Há quem sabe que Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E esse povo será guardado. E Deus tem nos guardado, meus irmãos. Deus tem nos guardado. Ali, para o profeta, não ia faltar nada. Ficou sem chover, não chovia. Não chovia, mas lá onde o profeta estava perto do riacho. Para ele não faltou água. Nada vai nos faltar, meus irmãos. Não importa qual seja a escassez deste mundo. Não importa qual seja a crise que esse mundo tem passado. Não importa se vai haver desemprego, se vai haver enfermidade. Importa que o provedor, ele estará conosco. E ele trará a provisão. Vá, esconde-te perto do riacho, ordenei aos corvos que te sustentassem. Não faltou nada para o profeta. Ele ficou ali, guardado. E o Senhor proveu. O Senhor proveu com corvos. Não sei explicar. Às vezes podia ser uma ave mais, uma ave mais higiênica, mais bonita, mas era corvos. Porque o milagre do Senhor, ele não se explica. Os métodos do Senhor, ele não se explica. Tem muita gente tentando entender os métodos do Senhor. Não, que Deus, assim, não. Deus é Deus. Ele faz o que lhe apraz, na hora que lhe apraz e como lhe apraz. E, meus irmãos, nós servimos a este Deus. Tudo está preparado. Pode ter certeza, meus irmãos, que nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, provas, mas tudo está preparado. A vitória, a bênção, mas para isso, para que nós venhamos a usufruir dessa bênção, nós temos que ser como Elias, ser servos de oração, e nós temos que obedecer. Porque o Senhor falou para ele, vai a leste, se Elias vai a sul. Se Elias faz como Jonas, que foi ordenado aí para um canto e foi para outro. A provisão está onde o Senhor está direcionando. A provisão está para o servo obediente, para o servo que ora, para o servo que busca. Esse servo vai encontrar a provisão. Mas nós temos que ser atentos. Como foi a mensagem de final de ano, né? Firmes e constantes. Ali Elias estava firme e constante. Mais para frente Elias cansou. Elias também se abateu. Elias se escondeu numa caverna. Mas até ali o Senhor o visitou. Até ali ele já precisava de uma provisão espiritual. Não era mais... ele precisava de uma provisão mais importante do que Deus estava dando para ele ali. Porque, meus irmãos, embora nós agradecemos e vemos Deus em tudo, seja num prato de comida, seja na roupa que nós vestimos, na casa que nós moramos, para nós o principal é termos o provedor que nos deu a salvação. Meus irmãos, mesmo que nós passemos por lutas, desemprego, enfermidades, mesmo que nós passemos por dificuldades imensuráveis, meus irmãos, a salvação nós não perdemos por nada. A salvação é algo mais importante para nós. E, meus irmãos, não pensem que o adversário, ele está preocupado se eu tenho um emprego bom, um emprego ruim, uma casa bonita ou uma casa feia, se eu tenho um carro bonito ou um ruim carro. Nem está preocupado com isso, não. A casa você parcela e compra em tantas vezes de novo. O carro você parcela e compra. Mas, meus irmãos, e nossa vida espiritual? E a nossa bênção? E a nossa salvação? É isso que nós temos que guardar, meus irmãos, diante do Senhor. É isso que nós temos que zelar dia após dia. E, meus irmãos, que sejamos firmes e constantes. Que possamos guardar em nosso coração que o Senhor preparou todas as coisas. Ao longo deste ano. Que nós possamos viver experiências extraordinárias com o Senhor. Mas que possamos, primeiro de tudo, nos debruçar diante da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, e suplicar que ao sairmos de casa, Ele esteja conosco, e quando chegar, glorificar a Ele, porque Ele esteve conosco, e assim nós vamos galgando experiências, assim nós vamos nos fortalecendo, assim nós vamos realmente entender que estamos firmes, estamos constantes. Não será qualquer vento, qualquer luta, qualquer dificuldade que irá nos abalar, que irá nos fazer desistir do nosso propósito. E que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós. Está tudo preparado. Tudo está nos cuidados do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor.
Meus irmãos, nós estamos muito felizes por ter finalizado mais um ano na presença do Senhor, prostrados diante do Senhor, e estamos iniciando um outro, e continuamos na presença do Senhor. E se continuamos é porque nós vencemos mais uma vez, vencemos todas as batalhas e estamos aqui. O profeta, os corvos traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia da água do riacho. Hoje nós nos alimentamos também de pão, de carne, mas o pão é o pão da vida, é o Senhor Jesus. E a água, como disse o Senhor Jesus, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede de novo. Estamos mais uma vez comendo deste pão, bebendo dessa água no riacho, que é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar o pastor Carlos Daniel, que o Senhor nos abençoe. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou perguntar se os irmãos estão felizes, porque não tem como ficar triste depois de uma mensagem dessa, né? Não tem como. Saber que o Senhor tem preparado tudo para nós, né? Saber que o Senhor tem cuidado de nós. É o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Não deixa faltar nada àqueles que o servem. O Senhor tem cuidado de nós. Nesse mesmo capítulo, os irmãos vão ver depois que passa um tempo, o riacho seca. E o Senhor que havia falado para Elias, você vai lá e você fica naquele riacho, o Senhor dá uma nova ordem para ele, agora você vai encontrar uma viúva. Eu já falei com ela para ela preparar um lugar para você. E ele foi lá com aquela viúva. E chegou lá, aquela viúva, ela não tinha o que comer. A palavra fala assim, olha, você tem alguma coisa de comer? Ela fala assim, só tem um bocado de farinha e uma botija de óleo, não tem mais nada. Nós vamos comer e vamos morrer. Mas, meus amados, como o diácono William pregou aqui, Deus prepara todas as coisas. E aí Elias deu uma ordem para ela, olha, você vai, faz um bolo com o que tiver. O primeiro pedaço você dá para mim. E depois o restante você faz para o seu filho e para você. E nunca vai faltar farinha e não faltará óleo na sua botija. E a palavra do Senhor fala que assim foi. Assim aconteceu, como Elias tinha falado. Meus amados, o nosso Deus, Ele não nos desampara. Nós não estamos livres das lutas desse mundo, das aflições desse mundo, né? Eu estava até comentando com os irmãos na quinta-feira, na casa do meu pai ali, que a palavra do Senhor, ela fala assim que no mundo nós vamos ter aflições. Que o dia de hoje é melhor ou é pior? E agora? Hã? Não, vocês vão ter que responder. Que o dia de hoje é... Vocês não vão responder, não? Que o dia de hoje é melhor do que amanhã. Os dias, não adianta. As pessoas falam assim, não adianta você esperar que as coisas vão melhorar. Né? Porque o mundo vai sofrer aflições. Mas aqui no final do ano, o que eu disse? Que esse ano vai ser maravilhoso. E será maravilhoso. Mas não é por causa das circunstâncias que estão à nossa volta. Porque as circunstâncias que estão à nossa volta são as aflições, as coisas do dia, todas as lutas que nós passamos. Mas é porque o Deus da provisão está conosco. É por isso que esse ano vai ser maravilhoso. Nada vai nos faltar. Assim como não faltou para Elias, assim como não faltou para aquela viúva, nada vai nos faltar. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor meu Deus. Que verdadeiramente o Senhor tem provido todas as coisas para nós, Senhor. Tudo está preparado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor meu Deus, porque não temos sentido falta de nada, Senhor.
E principalmente, Senhor, pela tua salvação, que é algo, Senhor, que o Senhor nos ensina a cada dia a zelar por ela, Senhor. Nos ensina a amar a Ti, Senhor meu Deus, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor meu Deus, ser dependentes de Ti, Senhor. Porque nós servimos a um Senhor que nunca perdeu uma batalha. Servimos a um Deus que é Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que batalha por nós, um Deus que vence as nossas lutas, um Deus que nos amou primeiro. Por isso nós Te louvamos, Senhor, e entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, Senhor. Aceita no tom da Tua graça, e que o Senhor possa nos levar, Senhor, de retorno aos nossos lares, Senhor, guardados debaixo da Tua boa mão, Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja aqui reunida, Senhor, e sobre todos os Teus servos, Senhor meu Deus, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados, podeis assentar.